Muito bem. E aí esse som, como ele é emitido, ele tem uma velocidade. E aí a velocidade desse som justamente depende do meio onde ele está sendo propagado. Ora, se você tiver um som emitido no ar, ele vai ter uma velocidade média de 343, 344, como você tem aqui na tabela, 344 metros por segundo. Já na água, você nota que esse som ele tem na mesma temperatura, só que na água ele tem uma velocidade muito mais rápida, né? Chega a ser 1.450 metros por segundo. E no ferro, ainda mais rápido. Então, para você ver como o som ele se propaga em todas as direções, a partir da fonte que ele está sendo emitida, no caso, varia essa velocidade a partir de onde ele está sendo propagado. Então, no ar, o som tem uma velocidade, no meio material sólido, ele tem uma velocidade, e no meio líquido, ele ainda vai ter outra velocidade. Então, a partir de que a gente viu essa tabela, a gente pode chegar a essa seguinte conclusão aqui, né? A, essa velocidade ela vai sendo cada vez mais rápida. Como? No gás, ela tem uma velocidade menor, no líquido é maior e no sólido é maior ainda. Ou seja, quanto mais tendencioso a sólido, esse som ele tem uma velocidade mais rápida de propagação. Então, no sólido, a velocidade é maior que no líquido, e no líquido, a velocidade do som é maior que na velocidade, no caso, no gás. Entendeu? E você nota uma coisa: quanto menor a temperatura, quanto menor a temperatura do gás, menor a velocidade. Tá vendo? E o que é que acontece? Então, o que é que acontece quando você sobe e você diminui a pressão? O que é que acontece com a temperatura? Na verdade, a velocidade do som vai diminuir ainda mais. Então, lembrando, né, daquelas características, daqueles fenômenos ondulatórios do som que a gente teve na nossa primeira aula, você pode estar vendo na plataforma. O som ele pode ser refletido, ou seja, ele bate e volta. Ele pode ser refratado, ou ele pode ser, no caso, absorvido, né? E lembrando, o som que é refratado é porque ele muda a direção. Ele bate e volta, né? Ou ele bate e muda a direção que ele veio. Então, absorvido, né? Quando é absorvido é porque ele se choca e aí ele se dissipa naquele meio, né? Por exemplo, em objetos. Nesse momento eu estou falando aqui, tem uma cortina, e uma cortina, materiais sólidos, madeira, tecidos, eles são bons em absorver, né? Em absorver, no caso, o som. E também pode ser refratado, né? Por exemplo, um som que ele é emitido fora da água e aquele som pode ser escutado debaixo d'água. Ele passou de um meio para outro meio, certo? São três características aqui também que relacionam o meio de propagação do som. Ele pode ser refletido, refratado e pode ser absorvido. Beleza?